trabalho aqui nesse lugar começou em 76, em setembro de 76. Veio um senhor com uma família grande, morar aqui em Campo Grande, e ele foi na igreja do bairro, que era a igreja que era mais conhecida na época, né? E ele pediu para o conselho da igreja o material de um salão que nós tínhamos aqui, onde era realizado o trabalho com crianças. Mas ele ficou fechado muito tempo, porque a irmã que tomava conta desse trabalho, ela ficou já idosa. Aí ele foi permitido, ele construiu uma casa e ele cedia para a igreja, para funcionar a escola dominical, a sala da casa. Então, a sala da casa era a classe dos adultos, e eu, como professora das crianças, eu ia para debaixo das árvores com as crianças. Tinha uma média de 10 crianças, mais ou menos. E depois, a gente foi crescendo o trabalho. Não dava mais para ficar naquela salinha lá. Então, através do presbítero Hugo, ele ofereceu o nome dele para nós tirarmos um empréstimo, e foi construído, então, um salão onde cabia mais ou menos 70 pessoas, onde nós ficamos muitos anos nesse salão. E, aos poucos, o trabalho foi crescendo mais, aí nós começamos a pensar num novo templo. Aí foi para a construção desse templo. Com muita dificuldade, nós tínhamos a nossa própria tesouraria, né, para construir essa obra. Aí ficamos algum tempo, né, como congregação, levamos algum tempo. Começamos em 82 e a igreja foi organizada em 76, né? E a igreja foi organizada em 87. 11 anos nós ficamos aqui como congregação. Daquele grupo que começou lá em 1976, só tem eu e o Alcenair que permanecemos aqui até agora. Então, eu louvo a Deus, porque Ele nos chamou para cá e hoje a gente tem essa alegria de ver a igreja crescendo. Então, aí nós viemos para cá, veio a família da minha irmã, que ela tinha 8 filhos, e um presbítero, né, que era o presbítero Hugo Carvalho, que é o avô da Viviane. A Viviane também com a família frequentava aqui no início, né? A Viviane, a Marli, que é a mãe dela, depois eles voltaram para a igreja do bairro. Então, as pessoas mais envolvidas aqui? O presbítero Hugo, que financiou inicialmente o trabalho. Nós tiramos um empréstimo no banco, e ele tirou um empréstimo no banco e nós fomos pagando devagarzinho. Isso depois de um ano já estávamos aqui e construímos um salão pequeno aqui na frente. Depois foi aumentando aos poucos, vieram outros irmãos, né? E depois em 1987 que foi plantada a igreja, foi organizada a igreja. Eu gostaria de lembrar do nosso primeiro pastor, o reverendo José de Toledo. Eu posso dizer que foi um pastor tardio. Ele já foi ser pastor com a idade avançada. E esse homem demonstrou de forma concreta o amor pela igreja. Ele sofria de câncer, saía de manhã de casa no domingo, passava na farmácia, tomava uma injeção e vinha para a igreja. Então não posso deixar de lembrar desse homem que foi fundamental para a plantação desta igreja. A mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja é que nós temos ouvido muitas mensagens dos pregadores falando do nosso compromisso com a igreja. E esse compromisso tem que partir de cada membro. Cada membro tentar descobrir o que você pode fazer
para a igreja crescer. Às vezes até um abraço, um boa noite, um bom dia, tem muito significado para a pessoa que vem aqui pela primeira vez sentir-se amada pela igreja. Então, eu gostaria muito que todos os membros, desde as crianças até os adultos, jovens, adolescentes, pudessem ser amorosos e ter um amor muito grande pela obra, por essa igreja, né? Isso é importante, que muitas vezes nós estamos aqui, mas nós não amamos a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, não são essas quatro paredes. Então nós temos que nos amar, membro a membro, de qualquer idade. Gostaria muito mesmo que todos os membros dessa igreja, por menor que for ou mais velho que for, sentisse a necessidade de fazer algo para o crescimento do reino de Deus aqui no nosso bairro e que procurasse sermos mais parecidos com Jesus. Jesus não fazia acepções de pessoas, ele amava todos. Então, é o meu grande desejo que essa igreja seja uma igreja exemplo, que é amiga e acolhedora. Eu gostaria de deixar para a igreja uma reflexão de que o tempo está passando. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Que a igreja sinta amor por si mesma e sinta amor pelo mundo. Há uma necessidade premente de pessoas dispostas a levarem o Evangelho, a mostrarem ao mundo que Cristo é o Senhor e que Cristo é o Salvador. Nós não temos tempo. O nosso tempo é muito curto. Em breve, Jesus voltará. E nós, o que teremos para apresentar? Que cada um possa pensar nisso, o que você vai apresentar ao Senhor quando Ele voltar. É uma data, assim, foi um momento importante aqui para mim, para nós, né? Principalmente para eu e minha esposa, porque a gente tinha um tempo afastado da igreja, estava meio distante, né? E eu tinha vindo de Cuiabá há pouco tempo para cá, e isso foi, né, alguns anos atrás, né? Nem vou falar o tempo exato. Então foi um momento assim que a gente passou aqui, viu a placa da igreja, e até eu falei assim com minha esposa, falei, poxa, que legal, a igreja aqui, uma igrejinha pequena, um lugarzinho bom para a gente frequentar, para a gente compartilhar com os irmãos, né, aqui nessa igreja. E depois a gente veio mesmo, daí mais umas 2 semanas a gente veio e começamos a participar aqui, e foi muito gostoso aquele grupo ali, bem unido, a gente sempre junto e tal. Então, estou até hoje, aproximando uns 30 anos, mais ou menos, vamos dizer assim, né? 20 e pouco a 30. Então, isso foi um momento importante para a gente, que a gente teve fazer uma decisão, né? Decisão bem assim, bem acertada, né? Que é voltar novamente, voltar para a igreja e estamos até hoje, graças a Deus. O momento mais marcante para mim, acho que foi quando eu entrei na UPA, porque quando eu estava no CP, eu olhava para a UPA antiga, do Thiago Pita, da Fernandinha, da Fernanda Pita, eu queria muito entrar. E quando eu fiz 12, aí eu fiquei muito feliz que eu entrei na UPA. E eu acho legal estar na UPA, as programações e também das palestras que a gente tem para aprender mais de Cristo. E esse foi um momento marcante. Acho que o momento mais marcante, na verdade, assim, 2 momentos muito marcantes entre todos, né, aqueles que têm acontecido nos últimos 7 anos. O primeiro deles foi exatamente o domingo em que nós começamos o trabalho aqui. O convite para vir para a terceira igreja pegou a gente de surpresa, né? Eu e minha família, e nós ficamos muito
contentes, né? E ao mesmo tempo pensando no desafio que seria. E quando nós começamos o trabalho aqui, o primeiro domingo, acho que foi muito marcante, porque era o início de uma jornada com uma igreja que tinha um histórico muito grande. Nós conhecíamos a história da igreja e queríamos realmente ver a igreja crescer. E foi muito feliz esse início de caminhada, né, entre nós, entre a gente e a igreja. E, da mesma maneira, um outro momento muito marcante, para mim, principalmente como pastor, foi quando, depois do período da pandemia, nós retomamos os trabalhos com pleno funcionamento, sem nenhuma restrição, e nós vimos a igreja retornando, e nós percebemos que a igreja cresceu mesmo durante o período difícil que foi da pandemia. A igreja nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de pregar e, consequentemente, nunca deixou de dar frutos. Então foram 2 momentos muito marcantes, né? O início da nossa jornada e o reinício dos trabalhos após o período da pandemia.